Livro de Apocalipse, capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor: Então vi na mão direita daquele que estava assentado no trono um livro em forma de um rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez ouvirmos a Tua palavra, de sermos ministrados por Ti. Que o Teu Espírito Santo agora nos envolva, nos ajude, Senhor, que não seja a palavra de conhecimento humano, mas que seja a palavra rema, a palavra revelada, poder do alto, poder de Deus. Ajuda-nos, Senhor, nessa manhã, a entendermos a Tua vontade, a desfrutarmos, Senhor, dos princípios celestiais, e que o Senhor possa desenvolver em nós a Tua cultura, a cultura do reino dos céus. Abençoe-nos, Senhor, que todos nós sejamos encontrados como uma boa terra, que vai receber a palavra, guardar a palavra, dar frutos e frutos com perseverança. Que todos nós, Senhor, saiamos daqui melhorados, aprimorados e mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Que nessa manhã o Senhor nos encontre em um lugar de vulnerabilidade, de liberdade. Toca-nos, Senhor, move-nos, Senhor, e que assim seja, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, esse livro, Apocalipse, ele é um livro de revelações. Ele é um livro profético, é um livro que fala sobre o futuro. A palavra Apocalipse em grego, apocalipsis, ela significa exatamente, literalmente isso, revelação. Então o livro de Apocalipse, esse livro e esse texto que nós temos como base para o nosso estudo de hoje, ele fala sobre revelações de Deus para a humanidade. A nossa vida natural, a nossa vida terrena aqui, nesse período que nós chamamos de existência, ela pode ser conduzida aqui com a nossa capacidade intelectual, com a nossa estrutura física, com a nossa saúde emocional, com a nossa qualidade financeira, que alguns têm um pouco mais do que outros. Então a vida aqui na terra, ela pode ser conduzida de várias maneiras e pautada em vários aspectos. Alguns têm uma capacidade intelectual mais elevada, então se baseiam nela para guiar a sua vida, e isso é saudável, isso não é um pecado, isso é bom. Outras pessoas se baseiam na qualidade financeira, na sua qualidade econômica, nas estruturas que de repente herdaram dos seus pais, da sua família, ou que conquistaram nessa própria vida. E isso também não é um pecado, não é algo ruim, é viver de acordo com as suas possibilidades. Então cada um de nós aqui vai encontrando uma maneira para avançar nessa vida, para viver aqui os propósitos e os sonhos do Senhor para a nossa história. Alguns de nós vão vivendo sem saber que Deus tem um plano. Alguns de nós vão vivendo aqui baseado nas suas forças, nas suas possibilidades, na sua capacidade intelectual, na sua maturidade emocional ou na falta dela, vão caminhando sem saber que Deus tem um plano para a sua existência. E quando nós conhecemos a Jesus, nós descobrimos que nós não estamos aqui nessa vida, nesse mundo, de forma aleatória. Que nós não estamos aqui desconectados
do universo e de Deus, aonde podemos levar uma vida ao nosso bel prazer, que existe sobre nós um plano maior, que existe sobre nós uma expectativa. A palavra do Senhor lá em Hebreus, lá no capítulo 6, vai dizer que sobre nós existe uma expectativa superior, existe uma expectativa dos céus elevada ao nosso respeito. Então Deus que nos criou, nos colocou aqui, Ele tem um plano. Não é um plano como um roteiro que eu e você devemos seguir, sem participar dele ou sem liberdade como robôs, que vão apenas executando tarefas. Parte da cultura religiosa da terra tenta transformar o evangelho em um roteiro determinado, fixo, onde nós não podemos fazer absolutamente nada, através da nossa vontade, do nosso desejo, mas que devemos nos enquadrar, nos encaixotar aos padrões, aos dogmas, aos conceitos humanos que as pessoas têm a respeito de Deus e do plano de Deus para nós. E isso, gente, é um grande equívoco. Deus tem um plano para nós, óbvio. Deus tem para nós uma meta, Ele tem uma expectativa sobre nós, mas Ele nos ama tanto que nos fez seres livres. Deus não deseja que nós o adoremos, que nós trabalhemos a Ele, servimos ao Senhor, sirvamos ao Senhor por obrigação, ou por um cumprimento de meta. Não, o que Deus deseja de nós é que, ao descobrir o plano de Deus, através de Jesus, nós optemos em viver os planos que Ele tem para a nossa vida, que não seja por medo, por coerção, por nenhum tipo de pressão ou de intimidação, que andemos com o Senhor, mas que andemos com Ele com uma vida liberal, em amor, sabendo que uma vez que eu conheci a verdade e a verdade me libertou, não faz mais sentido viver um outro plano que não seja o plano de Deus para a minha vida. Então essa é a ideia do Evangelho. A ideia do Evangelho é leveza, a ideia do Evangelho é uma boa notícia, que alegra o nosso coração, como essa notícia desta manhã. Deus tem um plano, Deus tem uma meta, Deus tem uma expectativa ao meu e ao seu respeito. Deus tem uma expectativa para a sua família e sobre a sua família. Deus tem uma expectativa de como a minha e a sua casa devem ser. Deus tem um plano de como será o nosso futuro. Deus tem tudo isso planejado. Agora, isso não vai acontecer porque Deus determinou. Isso vai acontecer para aqueles que optarem de maneira voluntária, decidirem viver uma vida seguindo a Jesus. Quem segue a Jesus vai encontrar e viver esse plano perfeito, esse plano que não nos exime de passar por dificuldades e lutas, mas é um plano que no final será de vitória. Sabe qual é a garantia do povo de Deus? É que no final a vitória eterna virá, é que no final o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, é que no final nós vamos dizer: Senhor, valeu a pena. No final, e até lá, no meio do caminho, dores, no meio do caminho, pedras, angústias, desprazeres, traições, abandonos, desonras. Meu Deus, bispo, é tragédia? Não, é a vida. A vida é assim, a vida nos coloca nesse lugar onde coisas não programadas acontecem, onde notícias ruins nos acometem no meio do caminho, onde situações às vezes irreversíveis nos chocam, nos pegam de surpresa e nos deixam de certa maneira com as mãos atadas, porque não temos como mudar aquilo que aconteceu. Então é necessário ter uma mentalidade de evangelho real, que o evangelho não é apenas flores. Jesus nunca disse que quem o seguisse viveria apenas dias bons, pelo contrário, a palavra do Senhor diz: no mundo
vocês terão, alguns não falam porque pode dar azar, né? Sei. No mundo teremos aflições. Por vezes o nosso coração vai ficar aflito, por vezes a nossa alma ficará angustiada, por vezes nós vamos nos deparar com situações que nos deixam atônitos, consternados, pasmos, mas aí nos lembramos daquilo que nos dá esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Que glória? A glória que virá no final, a vitória eterna, o retorno para casa, a solução definitiva. É isso que tem que ser a nossa motivação no dia mau, se lembrar que Deus tem um plano, e o plano do Senhor é a sua vontade, e a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável, o que não significa que no meio desse percurso não haverão dias difíceis, mas no dia mau nós podemos ter uma esperança. Esse dia vai acabar, essa noite fria, de angústias, de choro, pode até durar, de verdade, o choro uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor é aquele que renova, o Senhor é aquele que traz novos ciclos, e só no Senhor nós podemos ter essa garantia eterna. Estou te dizendo tudo isso porque o livro de Apocalipse é isso, é a revelação das coisas que vão acontecer. A nossa história, ela está escrita no livro do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus escreveu no seu livro. Existe um livro celestial que tem a minha e a sua história. A história da humanidade, a história da nossa família, o plano perfeito de Deus para nós, está lá escrito. Deus escreveu no seu livro todos os nossos dias, antes que o primeiro desses dias viesse a acontecer. Deus nos viu no ventre enquanto nós ainda éramos uma massa informe, diz a palavra, e no seu livro ele escreveu o relato, a sentença de todos os dias da nossa história, antes que nós tivéssemos consciência da nossa própria existência. Então existe um plano, meu irmão, existe uma vontade de Deus, existe algo que Deus deseja realizar na minha e na sua vida, e esse livro é o desejo de Deus em revelar parte desse plano. É o desejo do Senhor em contar para a humanidade coisas que vão acontecer, dando a nós a possibilidade de, ao olhar para o futuro, olhar com esperança. Deus decidiu contar para a humanidade coisas que ainda estão por acontecer. O desejo de Deus não é nos pegar de surpresa. Você sabia disso? Deus usa o de repente, que é para alegrar o nosso coração, mas esse de repente, para quem recebe, não é de verdade algo que é inusitado no sentido de eu não sabia. Sempre que você é surpreendido pelo de repente de Deus, se você fizer uma análise, você vai ver que Deus está te dando de maneira surpreendente aquilo que um dia você já pediu ou que Ele colocou no teu coração. É surpreendente porque vem fora de hora. É surpreendente porque acontece de tal maneira que você diz, meu Deus, agora que eu nem esperava, agora que eu nem podia, meu Deus, e aí a gente se surpreende. Mas não é surpresa o que Ele faz, é como Ele faz. E por quê? Porque Deus tem um prazer em revelar aquilo que Ele vai fazer aos seus filhos. Deus não quer nos pegar de surpresa no sentido de, olha, agora você não sabe o que fazer, não. A Bíblia diz que Deus não fará nada sem antes contar o que Ele vai fazer aos seus servos, os profetas. O que é profeta? Não é aquele que faz barulho, não é aquele que sai dizendo coisas a respeito das pessoas de maneira aleatória, não. Profeta é aquele que vê e entende o que vê. E uma vez que vê e entende o que vê, ele fala daquilo que viu, da parte de Deus. Então é isso que Deus quer fazer conosco, fazer que a nossa casa seja um lar profético, aonde nós vemos aquilo que Deus está apontando por meio da sua palavra, e não por meio do meu coração, e não por meio da minha cultura, mas por meio daquilo que diz a palavra. Então eu vejo, e porque eu vejo, eu entendo o que estou vendo, então eu profetizo aquilo que Deus disse que vai acontecer na palavra.
A vontade de Deus é exatamente essa, gente: revelar a nós os seus planos. E essa é uma manhã onde o Senhor separou aqui pelo menos 5 elementos de coisas que o Senhor quer revelar a nós, de princípios que acontecem, que são estabelecidos no reino dos céus. Nós vamos ver aqui pelo menos 5 princípios que funcionam no lugar para onde um dia nós vamos voltar. Quando se fala em céu, parece que é algo inatingível, mas não, um dia nós vamos voltar para esse lugar de onde nós viemos. A Bíblia diz que o homem, quando morrer, o corpo volta para o pó, porque do pó foi formado, mas o espírito volta para Deus, a quem o criou. Então o nosso espírito, que é eterno, um dia vai voltar para o céu, e o céu tem os seus protocolos. Os céus têm, o reino dos céus tem os seus princípios, o reino dos céus tem os seus valores. E é por isso que muitas vezes o que Deus revelou ainda não aconteceu, porque uma vez que Deus mostra que vai acontecer, nós precisamos andar na terra de acordo com os princípios do reino que agora a gente faz parte, que é dos céus. Eu não ando mais de acordo com a minha vontade, eu ando agora de acordo com os princípios desse reino. Eu não faço mais agora o que eu desejo fazer, agora a minha vida se adequa aos valores desse reino, o reino dos céus. Deus aqui está nos transicionando, um dia nós vamos voltar para lá, e quando voltarmos, precisamos agir lá, de acordo com aquilo que lá é feito, mas que nós aprendemos a praticar aqui. A terra é uma escola, não para aprender a sofrer, não para aprender a maldade humana, não, a terra é uma escola para nós desenvolvermos aqui os princípios elementares do reino dos céus. Dito isso, João vai receber de Deus a revelação do final dos tempos. João vai ter a oportunidade de entrar no reino dos céus e compreender como é que os céus se movem, quais são os princípios que lá no céu estão em vigência. E ele, vendo isso, recebeu a dádiva e a liberação de Deus para escrever, para registrar e depois para chegar nessa terra. E uma vez que ele viu e registrou, ele pôde publicar, para tornar aquilo que ele viu nos céus, os princípios que ele aprendeu lá, factíveis, execuíveis, para mim e para você aqui nessa terra. Princípios que, se nós aplicarmos, vão nos levar a um lugar de vida abundante. João vai receber a revelação dos últimos dias da história da humanidade. Deus, dentre milhares, bilhões de pessoas que passaram nessa terra, escolheu João para receber uma revelação sobre o futuro. A boa pergunta para começar essa manhã é: por que João? Deus poderia ter escolhido alguém que fosse mais capacitado, intelectualmente falando. João era um pescador. João vinha de uma cultura extremamente simples. Para escrever a revelação dos finais dos tempos, Deus podia ter escolhido um erudito como Paulo, uma pessoa habilitada, capacitada, poliglota, falava vários idiomas, várias nacionalidades, uma mente brilhante, mas da metade do Novo Testamento foi escrito por ele. Por que não para ele? Se o conceito de escrever a revelação dos finais do tempo passassem por habilidade científica, então o escolhido deveria ser Lucas, porque conhecia de ciência, porque era um médico, era um investigador. Os seus livros não foram escritos pela vivência que ele teve, ele não conviveu com Jesus, mas fez uma pesquisa exaustiva, foi atrás, entrevistou pessoas e fez um trabalho tão bem feito que o seu livro virou um evangelho. Lemos Lucas e a gente diz: meu Deus,
Que vida que esse homem teve com Jesus? Não, é fruto de pesquisa. Pasmem. Então por que João? Poderia ser qualquer um, por que João? Essa resposta, obviamente que ela não pode ser taxativa. Essa resposta, ela não pode ser alguém cravando, dizendo, olha, foi João por isso. Porque só Deus pode determinar por que ele escolhe alguém. Agora, algumas evidências das características de quem Jesus escolheu para contar o final da história, para ter a revelação, essas podem nos dar o indício de quem nós podemos nos tornar para receber revelações sobre o futuro. Quem nós podemos nos tornar para receber coisas que vão mudar o futuro da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Revelação, gente, não é algo apenas poético e profético que fale sobre nações e outros reinos, não. Revelação é algo que Deus quer nos dar para que a gente use no dia a dia, na segunda-feira, no chão da vida. Deus quer fazer de mães nesse tempo, mulheres que tenham uma comunhão tal com o Espírito Santo, que carreguem os valores celestiais de tal forma, que Deus possa vir e revelar dizendo, olha, está passando isso e isso com o teu filho, com a tua filha na escola, olha, interceda por essa e essa amizade, olha, ele disse que vai para tal lugar, mas ele na verdade está indo para outro lugar, e uma mãe cheia do Espírito Santo e com revelação diz, tu não vai, e aquilo que Satanás ia fazer está desfeito em nome de Jesus. Deus quer dar para os homens da casa revelação tal que a família não pereça, que antes que a balança econômica caia e quebre, ele já tenha escutado do Senhor e tenha feito uma reserva, ou tenha aplicado em outra coisa, ou tenha um plano alternativo para aquele período de escassez, e quando todos perecem, então o povo de Deus prospera, como foi com José no Egito. Foi nas vacas magras, foi no tempo ruim, que Deus colocou todo o tesouro da região na mão de Faraó, por conta de um governador crente, que tinha revelação do futuro. E é o que Deus deseja fazer conosco, falar para nós o que vai acontecer, não sobre os outros, mas principalmente sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, coisas que são úteis para o dia a dia, e não apenas coisas que são teóricas, não, Deus quer te dar revelação prática, negócios que você vai fechar, e que aos olhos naturais, tinha tudo para dar errado, mas porque Deus disse, faça, vai acontecer em nome de Jesus. Por que João? Nós vamos ver uma característica enorme, gritante em João, para ser escolhido, para receber uma revelação. Não foi capacidade intelectual, não foi capacidade científica, não foi eloquência. Uma das marcas mais poderosas da vida de João chama-se fidelidade. Sabe para quem Deus costuma dar revelações? Sabe para quem Deus costuma entregar coisas especiais que ainda não aconteceram? Para gente que é fiel. A Bíblia vai dizer que quando Jesus foi preso, minutos antes, Pedro disse, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei, eu vou contigo até a morte. E você sabe que Jesus foi preso, e quando prenderam Jesus, Pedro fugiu. E no meio do caminho, quando foi perguntado se ele conhecia Jesus, você sabe, antes que o galo cantasse, Pedro o negou. Judas, um dos 12, um pouco antes na ceia, comendo no prato com Jesus, recebeu do Senhor uma palavra dizendo, aquilo que você deve fazer, faça rápido. Então ele se levanta, vai e vende Jesus, trai o Senhor. Pedro, aquele que estava tão próximo, o negou. Judas, um dos seus, o tesoureiro do ministério do Senhor, traiu. Os discípulos, quando Jesus foi preso, todos eles fugiram, o abandonaram. Quando a crucificação começa, a mãe de Jesus e outras mulheres começam a ir atrás da cruz chorando.
Os discípulos todos se espalharam, se esconderam, fugiram. Mas a Bíblia relata que um deles ficou com o Senhor até o fim. Ele não se escondeu e publicamente ele se expôs. Em momento algum ele tirou os olhos do Senhor, em momento algum ele colocou a sua vida como mais preciosa do que estar na presença de Jesus. E o texto diz que o Senhor começou a ser flagelado carregando a sua cruz pelas vias apertadas de Jerusalém, da velha Jerusalém, e lá, já quase sem forças, tiram ele da cidade e levam ele para o Gólgota, para a caveira, o lugar de morte. As pessoas zombavam, cuspiam no Senhor, amaldiçoavam, e então por fim prendem ele num madeiro. As marteladas em suas mãos ecoam até hoje. As marteladas nos seus pés ecoam até hoje. Os seus pés e as suas mãos cravados na cruz era uma mensagem do inimigo dizendo: essas mãos que um dia foram colocadas sobre o povo e curaram o povo, nunca mais sairão daí, elas estão cravadas para sempre. A mensagem das marteladas que fixaram os pés do Senhor na cruz estavam dizendo pela voz do inimigo: esses pés que um dia caminharam sobre essa terra para abençoar, que caminharam sobre as águas para mudar a história da humanidade, esses pés agora jamais vão se mover, estão cravados nessa cruz para sempre, acabou. Enquanto tudo isso acontecia, todos se dispersaram, e dentre os discípulos só ficou João. João fica aos pés da cruz, e ele vê toda a zombaria, e ele vê todo o sofrimento do Senhor, até que no último suspiro do Senhor, Jesus já tinha salvado o ladrão da cruz, dizendo: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Jesus olha para baixo e ali ele tem a última cena familiar na sua existência terrena. Jesus pendurado na cruz, ele olha para baixo e vê a sua mãe. A sua mãe que desesperada está aos pés da cruz chorando. Essa mãe que chora, há 33 anos atrás ela era uma adolescente, uma simples camponesa, uma virgem, que sonhava se casar e estava noiva, e um dia ela foi escolhida pelos céus. Um anjo, o anjo Gabriel, sai dos céus, passa pelos multiversos, chega no nosso universo, entra naquela aldeia na Galileia e encontra Maria. E esse anjo diz: Maria, tu és bendita entre as mulheres, tu és uma agraciada, Maria, porque você achou graça diante dos olhos de Deus. E você, Maria, você vai conceber, você vai ter um filho, e você porá o nome desse filho de Jesus, e ele será a salvação da sua nação. E ela diz: como isso pode acontecer se eu sou virgem? E aí o anjo vai dizer: o Espírito do Senhor virá sobre ti, e ele te envolverá, e ele te cobrirá, e você vai conceber, e no teu ventre será colocado o Filho de Deus. Agora essa mulher, 33 anos depois, está vendo esse menino que Deus deu, completamente esfacelado em uma cruz, sangrando até a última gota. E essa mãe certamente chora como quem diz: recebi dos céus, será que esse é o final?
Eu não pedi para ser achado, eu não pedi para ser encontrada. Será que esse é o final do meu menino? Porque a mãe ali não via o Filho de Deus, a mãe ali via o seu filho. E ela então desesperada chora, e Jesus, como é misericordioso, entende a dor da sua mãe. E o texto diz que ao lado da mãe de Jesus estava João, o amigo fiel, aquele que não teve a sua vida por preciosa diante da possibilidade de andar com Jesus até a morte. Quantas vezes coisas menores, irmãos, nos fazem optar por um caminho que não seja seguir a Jesus. Quantas vezes uma conta atrasada nos rouba desse lugar de acompanhar a presença de Jesus. Quantas vezes uma cara feia, uma falta de entendimento humano nos roubam a paz e nos tiram desse lugar de ficar com Jesus. Quantas vezes a incompreensão humana nos rouba a vontade e o desejo de ficar na cruz até que Ele volte. João é um exemplo. Vai receber a revelação do futuro da humanidade, porque só pode receber revelação do futuro quem foi fiel no passado. Deus vai dar coisas para nós lá na frente, fruto da fidelidade de agora. Essa escassez que você está passando, essa dificuldade com a tua família, o choro que ninguém vê, tudo isso que você está fazendo, mas sem arredar o pé da cruz e de perto de Jesus lá na frente, vai se transformar em revelação. O Senhor é aquele que revela coisas para quem é fiel. João ali não tinha muito o que fazer e nem o que dar ao Senhor. A única coisa que ele poderia dar foi a mais preciosa: a sua fidelidade, a sua presença, dizendo: Senhor, se o Senhor mudar a história, amém, se não mudar eu permaneço aqui. Se o Senhor mudar a minha vida financeira, amém, se não mudar eu permaneço. Se o Senhor abrir a porta, amém, se não abrir eu permaneço. Se o Senhor fazer com que as coisas deem certo e a minha vida se transforme em um lugar de evidência, Senhor, glória a Deus, amém. Mas se não fizer, eu entendi, o meu lugar é aqui aos pés da tua cruz, e daqui eu não saio. Com evidências ou sem evidências, com recompensa ou sem recompensa, ficar fiel aos pés da cruz. Jesus olha lá de cima, e a sua última instrução vai ser dada para Maria e para João. Jesus diz: mulher, aí está teu filho. Jesus estava dizendo: mãe, não chores, porque a história não terminou, mãe. Um dia nós vamos nos reencontrar, e até lá, esse vácuo, esse vazio no teu coração materno será suprido por esse filho de adoção que agora eu estou te dando. E aí Jesus olha para João e diz: homem, aí está a sua mãe. E o texto diz que a partir daquele momento João levou Maria para viver com ele. A revelação veio porque existia um vínculo que é um vínculo natural dos céus: fidelidade. Aquele que for fiel no pouco, sobre o muito o Senhor o colocará.
Aquele homem foi fiel no pouco, não tinha nada a dar ao Senhor e nada a receber naquela hora. Mas o tempo passou. E João, então, anos depois, cerca de 85 anos de idade, alguns historiadores chegam a dizer que João já tinha 90 anos de idade, quando ele estava preso na ilha carcerária de Patmos, aonde ele vai receber essa revelação. João estava ali posto para morrer em uma ilha carcerária, sozinho, isolado. E então, aos 85 anos de idade, ele vai receber uma visita. Aos 85 anos de idade, naquela ilha, no dia do Senhor, em um domingo, ele vai ouvir lá naquela ilha uma voz, como uma voz de trombeta que diz: João, escreva as coisas que você vê e as coisas que vão acontecer depois destas. E quando ele escuta aquela voz que vinha de trás dele, aos 95, aos 80, aos 90, não se sabe precisar a idade que ele tinha, mas era de 85 para cima, já um velhinho em uma ilha, sozinho, para morrer, ele escuta a voz de Jesus. Porque quem é fiel, o tempo pode passar, mas nunca rouba a sua fidelidade. Vai morrer velhinho, fiel. Vai morrer sem muito movimento físico, sem força, mas fiel. Talvez vai morrer pobre, sozinho, sem fama, mas fiel. Talvez não tenha nada de legado físico para deixar para os seus, mas quando lembrarem dele vão dizer: ele era fiel, ela era fiel. E esse é o maior conceito do reino dos céus: fidelidade. Jesus, amando os seus, o texto diz que ele os amou até o fim. Fidelidade, irmãos, é um conceito que abre os céus. E João, ali aos 90 anos, vai ser visitado, vai receber a visita daquele que há muitos anos ele não via, mas seguiu crendo. Porque a fidelidade não está atrelada àquilo que eu vejo, mas àquilo que eu creio. Não existem relatos de Jesus aparecendo para João desde a crucificação e depois que ele foi ressurreto e levado aos céus, não existe mais relato algum. Mas ele foi visitado porque continuou crendo mesmo sem ver, e é isso que Deus está nos chamando para viver nesse mês de setembro. Um mês de fidelidade, um mês de revelações do alto. Um mês onde você pode não ver evidências dizendo: olha, a porta abriu, olha, o comércio mudou, olha, o pai está mudando, a mãe está mudando, olha, o casamento melhorou. Talvez você não veja evidência nenhuma, mas as evidências não vão te tirar desse lugar de fidelidade, porque quem é fiel no final terá revelação e glória. Esse é o mês que o Senhor nos chama para viver essa vida de fidelidade. Mais do que fidelidade à carreira, mais do que fidelidade à vida financeira, mais do que fidelidade aos compromissos humanos, mais do que fidelidade a homem, a mulher, a filhos, mais do que fidelidade natural, que sejamos fiéis. Fiéis, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, fiéis a Jesus, que Ele seja a nossa paixão, que Ele seja o amor da nossa vida, que Ele seja o centro, que Ele seja o ar, que Ele seja tudo. Que esse seja o mês de nós vivermos experiências sobrenaturais, e não vai ser por conta do jejum, da oração, da busca, da música, não, vai ser por conta da fidelidade. O Senhor tem feito coisas tão extraordinárias, irmãos, no nosso meio. O Senhor tem nos tocado de uma maneira tão preciosa através do louvor.
Esses meninos estão tendo experiências incríveis com Deus, gente. Não é a banda, é o Senhor que está fazendo. É o Senhor, é Jesus que está fazendo. Nós tínhamos tudo para dar tudo errado, mas o Senhor está fazendo dar certo. É o Senhor. Nós temos visto pessoas chegando aqui depressivas, ansiosas, angustiadas, gente que não podia sair de casa. Nós estamos vendo Jesus está curando todos os dias. E não é porque nós somos, é porque Ele é fiel. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. O que o Senhor colocou no meu coração é para te dizer que de tudo que nós podemos fazer ao Senhor, o que Ele mais anseia é pela nossa fidelidade. Fidelidade ao que Deus já descreveu, fidelidade ao que Deus já preparou, fidelidade ao que Ele disse que vai fazer, fidelidade com aquilo que Ele já colocou nas tuas mãos, fidelidade com o ministério que Ele te deu, fidelidade com a instrução que você recebeu. Faça exatamente igual, seja fiel. E você vai ver que esse mês de setembro será um mês de portas abertas. Os irmãos que vão servir a ceia já podem se preparar para ir servindo. Você que está aí no seu lugar pode se colocar de pé.